Bem-vindos ao podcast da Cephia Talks Portugal. Neste episódio apresentamos um projeto inovador em Portugal no que diz respeito ao diagnóstico intraparto do streptococcus do grupo B. Este projeto, lançado pela Unidade Local de Saúde de Coimbra, reúne especialistas de diversas áreas, incluindo obstetrícia, microbiologia e tecnologia médica, para desenvolver métodos mais eficazes e rápidos de diagnóstico de GBS. Estas inovações não só prometem melhorar os resultados para mães e bebés, mas também redefinir os protocolos de tratamento intraparto. Convidámos a doutora Catarina Chaves, consultora em patologia clínica, subespecialista em microbiologia clínica e responsável do setor de bacteriologia do Serviço de Patologia Clínica da Unidade Local de Saúde de Coimbra e uma das responsáveis pela implementação deste projeto. Doutora Catarina, pode-nos dar uma visão geral do projeto diagnóstico intraparto do streptococcus do grupo E, gerido pela ULS de Coimbra? Este projeto de diagnóstico intraparto do streptococcus do grupo B na ULS de Coimbra vem um bocadinho de encontro àquela abordagem que o Laboratório de Microbiologia tem desde há alguns anos, que é uma abordagem em situações de urgência a funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que nós queremos, de facto, assistir com este projeto é tentar abordar, numa visão multidisciplinar, a intervenção do Laboratório de Microbiologia e das maternidades que a ULS serve. Neste momento, a ULS Coimbra serve 2 maternidades, sendo que a abordagem do screening em grávidas e a abordagem em populações de risco é, de facto, a nossa prioridade. Nós usamos esta parte desde que nós começamos a nos inteirar de alguns projetos europeus, não propriamente em Portugal, de que de facto o diagnóstico intraparto seria uma realidade. Vimos com bons olhos abordar estas populações de risco e as grávidas que com obrigatoriamente screening de strepto B que têm que fazer durante a sua gravidez. Vimos esta nossa prioridade como bastante importante para melhorar os serviços de saúde. Portanto, esta é a visão geral daquilo que nós queremos levar a bom porto. Quais são os principais objetivos deste projeto? Os principais objetivos, tal como disse logo inicialmente, basicamente são 2. É a abordagem do screening em grávidas, que continua a ser de caráter obrigatório, segundo as normas da DGS, e que tem que ser feito às 34 ou 36 semanas de gravidez, e, por outro lado, abordar todas as populações de risco que não têm um acompanhamento prévio deste screening de GBS durante a sua gravidez e, portanto, poder fazê-lo intraparto para evitar antibioterapias desnecessárias e para também prevenir, de algum modo, a sepsis neonatal, que é, de facto, também um dos problemas importantes que nós queremos abordar. E quais são os métodos tradicionais de diagnóstico para o streptococcus do grupo B? O diagnóstico do streptococcus do grupo B já vem sendo uma problemática já desde há largas décadas e inicialmente nos anos 90 começou a pensar-se neste diagnóstico abordando o exame direto dos exudados endoscervicais e vaginais para visualizar a presença ou não de bactérias sobreponíveis a este streptococcus do grupo B. Com a evolução das metodologias e também com a sinalização mais objetiva destas guidelines de diagnóstico e de screening, as metodologias também se foram adaptando um bocadinho à emergência deste diagnóstico, de tal modo que atualmente o diagnóstico do streptococcus do B passa pela sementeira das amostras biológicas e identificação por métodos cromogénicos ou não da presença desta bactéria, e depois temos as metodologias moleculares que acabam por nos dar resultados mais rápidos e, de facto, com atuações mais precoces, quer no screening, quer no diagnóstico intraparto, quiçá, da presença deste tipo de bactéria. Portanto, resumidamente, métodos tradicionais, podemos ter as sementeiras como associação a métodos cromogénicos e, por outro lado, a abordagem e a metodologia por biologia molecular. E que tecnologias e métodos estão a ser utilizados neste projeto? Neste projeto estamos a utilizar única e exclusivamente a metodologia por biologia molecular. Portanto, diretamente da amostra biológica, vamos detectar a presença ou a ausência deste tipo de bactéria. E, portanto, no nosso ULS, só este método é que está a ser utilizado.
Como é que estas inovações diferem dos métodos tradicionais de diagnóstico? Os métodos tradicionais de diagnóstico, e se nos estivermos a referir a estes métodos tradicionais como sendo os métodos culturais convencionais, em relação às inovações, e falamos em inovação que diz respeito à biologia molecular na sua totalidade, a grande diferença de facto tem a ver com a rapidez de resultado e também com o tipo de qualidade da amostra. Ou seja, no método tradicional de diagnóstico, se houver a colheita de uma amostra mais pobre, corremos o risco de não detectar ou identificar um streptococo do grupo B. No que diz respeito à biologia molecular, por muito mais pequena que seja essa amostra, mas de facto continua a ter que ser importante um bom método de colheita, mas não a quantidade de colheita em si, podemos detectar mais facilmente a presença deste tipo de bactéria, com um resultado mais rápido, de facto, para se efetivar o diagnóstico ou barra screening, se quisermos assim. O método tradicional de diagnóstico, contemplando a cultura convencional, terá um resultado entre as 24 e 48 horas, ao passo que estas inovações de metodologia com recurso à biologia molecular poderemos ter resultados em 2 horas, se estivermos a contemplar a colheita, o transporte da amostra e a realização da metodologia. Na nossa perspectiva do LS Coimbra, com esta intervenção mais direta deste novo projeto com a utilização de diagnóstico intraparto, conseguimos encurtar para cerca de 20 minutos, 30 minutos, se quisermos assim aligerar um bocadinho a perspectiva, podemos resultar a partir destes 30 minutos um diagnóstico ou uma detecção da bactéria de Streptococcus do grupo B. Portanto, estamos a ver as diferenças de tempo de resultado, são de facto aquilo que salta mais rapidamente à vista e são as diferenças mais fulcrais entre os diferentes métodos de diagnóstico. Tentando-se aqui num projeto inovador, quais foram os principais resultados e impactos na prática clínica? O nosso objetivo para intervenção diretamente na clínica, com um impacto direto nesta atividade, tem que ver com o diagnóstico eficaz durante o momento intraparto da grávida. Em mulheres que de facto ainda não foram seguidas previamente em nenhuma consulta nestas maternidades em que nós estamos a atuar, e portanto tentar prever se aquela parturiente vai necessitar de uma terapêutica antimicrobiana intraparto ou não, e prevendo também de algum modo a sepsis neonatal precoce. O impacto vamos tê-lo daqui a alguns meses, seguramente de um modo mais objetivo, até porque é muito difícil conseguirmos que este fluxo seja realizado de um modo contínuo, eficaz e efetivo a partir do momento que nós o implementemos. E, portanto, o principal resultado, a meu ver, numa fase inicial, é primeiro cativar, uma cativação dos profissionais de saúde à cabeceira da parturiente para a utilização destas metodologias que, de início, são sempre utilizadas pelo laboratório de microbiologia convencional, e, de facto, o impacto a posteriori que nós queremos atingir é tentar alcançar todas as grávidas, todas aquelas que são seguidas ou não seguidas em consultas de materno-fetais e, portanto, abranger toda a população sem limitações de rastreio consoante o local de onde elas sejam originárias. Ao serem a primeira unidade local de saúde a implementar este projeto, portanto, tratou-se de uma implementação mais alargada, acredito, e gostaria de saber quais foram os maiores desafios durante este processo. É engraçado perceber até que ponto é que os colegas e toda a equipa de profissionais de saúde das maternidades conseguiu mimetizar um bocadinho as nossas dores quando nós temos as amostras biológicas no laboratório. Tentar passar para o colega na maternidade que há necessidade de uma boa colheita, de um bom método de colheita, da colheita apropriada, do transporte apropriado, para que tenhamos um resultado ótimo, foi de facto
inovador no sentido de que as nossas necessidades foram também passadas para aqueles profissionais que de facto muitas vezes não percebiam as nossas limitações enquanto laboratório. Portanto, este foi um desafio importante, tentar encontrar uma estabilidade na equipa que executa e que depois de facto interpreta o resultado, tentar que toda a equipa estivesse dentro de todos os procedimentos, desde a colheita até à validação do resultado. Tentar explicar que, de facto, a colheita da amostra e o tipo de colheita e o tipo de material biológico com que se colhe é super importante para termos um resultado final ótimo. Foi um dos grandes desafios quando implementámos este projeto. Um outro desafio foi também tentar envolver na totalidade toda a equipa de profissionais de saúde, não só os obstetras, mas também os senhores enfermeiros das maternidades, para tentar sensibilizá-los da importância destas regras, que são regras com chave de ouro, para permitir um bom diagnóstico / screening do estreptococco do grupo B. Portanto, tentar que esta tarefa seja uma tarefa multidisciplinar é, de facto, o desafio maior, porque a tecnologia em si já está validada e nós sabemos que ela funciona. Temos é que saber funcionar em pleno com o fluxo de trabalho implementado. Esse, de facto, foi o maior desafio. Referiu que teve que alargar aqui também a outros profissionais de saúde, nomeadamente a equipa de enfermagem. Houve a necessidade de se fazer uma formação específica a estes profissionais envolvidos? Sim, para todos os profissionais de saúde envolvidos diretamente na colheita ou no manuseamento de material de colheita, foram de facto envolvidos em todas estas formações, para perceber que em determinados passos não há muita margem de manobra para errar, sob pena de não termos um resultado de facto fidedigno daquela situação. Portanto, tentar envolver todas as pessoas do processo nestes pequenos passos da colheita à execução do teste e depois, de facto, à interpretação ou validação do resultado, foi importante envolver todos os profissionais para haver um sucesso do resultado que estamos a fazer, porque senão, se uma parte dos profissionais não estivesse dentro dos procedimentos, seguramente alguma coisa iria falhar. E sente que houve a necessidade de encontrarem competências específicas para esta equipa que trabalhava e que trabalha atualmente neste projeto? Neste projeto de diagnóstico intrapartes CDS, temos duas faces de uma mesma moeda. Temos a face do laboratório, que de facto há de ser o grande responsável pela validação de todos os resultados e pela garantia da qualidade do processo de fluxo de trabalho, e depois temos a face da outra moeda, em que os profissionais no local da maternidade executam o teste para introdução no equipamento para screening ou detecção do GBS. O que é importante aqui referir? É importante referir que todo este diagnóstico intraparto passa pela intervenção das duas partes, quer seja ela na recolha da amostra, quer seja ela depois na validação de todo o processo. Mas é importante também referir que a metodologia em si, por tão fácil que é de executar, a competência específica para a execução de teste não foi de facto muito esmiuçada, porque é um procedimento muito racional, muito empírico, muito fácil de executar. As competências específicas foram sim da parte da formação, para percebermos na totalidade quais é que são as necessidades da amostra e do parturiente, neste caso, para levar a bom cabo este diagnóstico, mas a nível de execução do teste foi muito fácil implementar esta metodologia. E no seu entender, qual é a importância da colaboração interdisciplinar para o sucesso deste projeto? Imensa. A multidisciplinaridade e a participação das várias partes envolvidas num projeto deste tipo é meio caminho andado de facto para o sucesso. Nenhum projeto pode andar para a frente só com uma parte das pessoas envolvidas. Se todos nós estivermos envolvidos para o resultado final, é muito mais fácil chegar a bom porto, obviamente, porque todos nós conhecemos as dificuldades de manuseamento ou de execução do teste para chegarmos ao resultado. Todos nós sabemos como, se houver algum teste que menos corra bem, quem é que será o responsável por, de facto, deslindar aquela ocorrência. Sabemos também, num projeto bem delineado,
quem é o responsável por gerir, por exemplo, todo o estoque que será necessário para a execução do teste. Portanto, logo à cabeça é bastante importante realizar um fluxo de trabalho bastante objetivo, com competências adstritas às diferentes áreas e às diferentes etapas, para de facto todos nós conseguirmos perceber a quem pedir ajuda se alguma coisa correr menos bem, e de facto com a vantagem real que é um sucesso de um projeto com o envolvimento de todas as pessoas envolvidas. Portanto, é de facto benemérito termos um projeto desta envergadura, com a participação de pessoas de áreas completamente diferentes, com competências tão vastas e que de facto correm todas para o mesmo objetivo. Considerando o sucesso que têm tido até ao momento, existem planos para expandir esta pesquisa ou implementar noutros hospitais? Neste momento há planos para melhorar o projeto. Porque a implementação deste tipo de metodologia ou deste tipo de fluxo de trabalho noutros hospitais vem um bocadinho por mimetização daquilo que funciona bem. Ou seja, se nós tivermos um fluxo de trabalho, um projeto que foi implementado com várias pessoas de várias competências profissionais, com um sucesso visível ao final de 2 anos de trabalho, é normal que outras unidades locais de saúde ou outros centros hospitalares queiram imitar um bocadinho este fluxo que de facto funciona bem. Neste momento o nosso objetivo é de facto melhorar o processo que está implementado, ainda sem perspectiva de o implementar noutros hospitais, mas seguramente será uma realidade a partir do momento em que for caracterizado o sucesso deste fluxo que foi implementado no LS Coimbra. Muito bem, e como vê o futuro do diagnóstico do Streptococcus do grupo B intraparto no panorama nacional? Nós temos guidelines bem restritas no que diz respeito ao screening do Streptococcus do grupo B nas grávidas. Para conseguirmos abordar no futuro próximo ou mais distante o diagnóstico intraparto do GBS, teríamos que contemplar muito mais do que as unidades locais de saúde. Nós sabemos que muitas das nossas grávidas são seguidas, são vistas em seguimento em unidades de saúde e de cuidados primários, e, portanto, para implementar ou para mudarmos as guidelines de screening intraparto, teríamos que, mais do que mudar fluxos de trabalho dentro dos hospitais, mudar também abordagens de screening / diagnóstico nas unidades de cuidados de saúde primário. Portanto, isto já envolveria uma ação um bocadinho acima daquilo que é uma ação numa unidade local de saúde a título individual. Portanto, não parece que seja de facto impossível renovarmos este screening de GBS, passando para de facto um screening da parte, mas existem muitos fatores que poderão influenciar diretamente nesta intervenção a nível de panorama nacional, nomeadamente o acesso à metodologia molecular, com resultados imediatos, e que de facto deem resposta em todas as unidades locais de saúde, em todos os centros hospitalares, o que de facto me parece que ainda não é uma realidade atual. Para terminar, tem alguma mensagem que gostasse de reforçar? Aquilo que eu acho que convém reforçar em projetos deste tipo é que, de facto, as pessoas não podem não intervir em abordagens multidisciplinares deste tipo, só porque, de facto, no início vai ser muito complicado conseguir ter uma equipa coesa e uma equipa que vá diretamente para um resultado específico. Eu acho que se implementarmos um fluxo com características muito bem precisas, se implementarmos e se todas as pessoas envolvidas no projeto de facto tiverem como objetivo o mesmo ponto fulcral, eu acho que não é pelo trabalho que a implementação dá que nós não a devemos iniciar. Portanto, é apelar um bocadinho também à proatividade das equipas, para que de facto se podem fazer fluxos multidisciplinares bastante interessantes nesta área ou noutras, que se poderão depois, entretanto, abordar em outros fóruns, mas de facto a abordagem interdisciplinar é uma abordagem que dá de facto
trabalho inicialmente, mas que se for bem implementado e se todos os profissionais envolvidos tiverem o mesmo objetivo, rapidamente se atingirá o sucesso. É aquilo que eu gostaria de deixar como em modo de desafio ou em modo de conclusão deste tipo de fluxo de trabalho que a OLS Coimbra muitas vezes gosta de implementar para ver envolvidos todos os seus profissionais. Neste episódio, ouvimos o depoimento da doutora Catarina Chaves, responsável do setor de Bacteriologia do Serviço de Patologia Clínica da ULS de Coimbra e uma das principais impulsionadoras deste projeto. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada também a si por nos acompanhar e se ainda não nos segue, siga-nos no YouTube em Cepheid News.